Meus irmãos, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma parte da Palavra de Deus. E o que eu quero falar, o que eu desejo transmitir a vocês nesta manhã, é sobre derrotando o pecado, vencendo o pecado, vencendo a tentação. Qualquer um desses 3 títulos que você quiser colocar nessa mensagem vai encaixar. Vencendo o pecado, derrotando o pecado. Muitas vezes nós temos essa grande necessidade. Como vencer o pecado? Estamos na carne. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do poder desta morte? Porque o bem que quero, esse não faço, o mal que não quero está sempre diante de mim. Nesta manhã gloriosa de domingo, eu quero compartilhar com vocês a verdade. Quando Jesus disse ali, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8:32, ele não estava somente jogando palavras ao vento. Não. Ele estava falando uma realidade. Quando ele disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele estava querendo mostrar para nós um mistério tão maravilhoso. Um mistério tão glorioso, que é a vitória sobre o pecado, que é a vitória sobre o mal, que é a vitória sobre toda a tentação. Em primeiro lugar, nós precisamos saber qual é o pecado que é imperdoável. Qual é o pecado que é imperdoável? Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e que esse não lhe é perdoado. E depois o apóstolo Paulo falou sobre a apostasia.
não tem como alguém apostatar da fé sem blasfemar contra o Espírito Santo. Normalmente, apostatou da fé já sai falando coisas que acaba blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Então, em resumo, o pecado que não é perdoado é apostasia. Mas o que é apostasia? Apostatar da fé significa você que adorava um Deus, passa a adorar outro Deus. Certo? Você adorava o único e verdadeiro Deus, deixa de adorar Ele, passa a adorar uma imagem, passa a adorar um ser humano. Você deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. Muitos já não adoram nem a criatura, mas adoram a criação da criatura. Quem adora a Aparecida do Norte, quem faz oração a ela, quem reverencia a ela, quem faz petição a ela, não está simplesmente adorando uma criatura de Deus, está adorando uma criação da criatura de Deus. E que às vezes nem foi Deus que criou também. Porque tem muitos aí. Porque quando Deus criou o homem, Ele estabeleceu a lei na natureza para que o homem continuasse a criação. Portanto, eu não fui gerado, eu não sou já criação direta de Deus. Eu sou criação indireta já. A criação direta de Deus, por exemplo, foi Adão e Eva. Eles foram criação direta de Deus. Agora nós já somos indiretos. Já fomos criação de Deus, mas criatura de Deus, mas criados já indiretamente, porque Ele estabeleceu as leis para que a própria natureza se encarregasse da reprodução. Então, quando nós achamos que estamos adorando adorando a Deus, quando na realidade estão adorando uma criação da criatura criado indiretamente de Deus, quer dizer, você se rebaixa totalmente, você se torna mais baixo do que o ser humano, porque quando você adora a sua criatura do ser humano, você está o quê? Rebaixando. Quando você adora a Deus, você está se elevando. Mas quando você adora a criatura de Deus, você se rebaixou. Você se rebaixou, caiu e ficou adorando a criatura. Agora, quando você adora a criação da criatura, você se rebaixou mais ainda. Então, quando Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, logo na frente ele explicou. Porque sempre, normalmente, as parábolas de Cristo, ele explicava. Quase sempre ele dava explicação. Mas não é diferente quando ele também falou sobre essa palavra. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que na realidade começa no verso 31. Quando ele disse, ele falava aos novos crentes, aos novos convertidos, aqueles que criam em Jesus. Ele fala, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma palavra que ele falava para os novos crentes, para os novos cristãos.
E quando Jesus falava essa parábola, essa palavra, ele foi questionado. Os fariseus lhe disseram: Senhor, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres. Então Jesus mostrou para ele que Jesus estava falando de um outro campo. Jesus não estava falando do campo físico, material. Jesus estava falando do campo espiritual. Ele diz: qualquer que comete pecado é escravo do pecado. Não é que você se torna escravo de alguém, do ser humano, o outro para quem vem te escraviza. Não, a pessoa já se torna escravo do pecado. Mas então agora, como é ser livre do pecado? Como vencer o pecado? O Senhor Jesus foi taxativo a seguir. Então, quando Jesus disse: qualquer que comete pecado se torna escravo do pecado, mas no verso 35 ele disse o mistério. Ali está o mistério, que eu sei que pouca gente vai entender. Por melhor que eu explique aqui, porque não é para todo mundo entender mesmo. Mas se você está entendendo, glorifica a Deus. Glorifique a Deus a hora que eu acabar de falar aqui, o verso 35, que é ali que está o mistério, ali que está a gema. Todo mundo fica lá. E conhecereis a verdade vos libertará. E deixa o principal. No verso 35, ele abrindo a sua boca disse: ora. Quando no verso 34 ele diz: qualquer que comete pecado é escravo do pecado, mas no verso 35 ele soltou a pérola. Parece que no verso 34, parece que ele falou uma incógnita, porque quem é que não comete pecado? Então não precisava dele dizer: qualquer que comete pecado se torna escravo do pecado. Ele já podia dizer logo: todos vocês são escravos do pecado. Ele podia dizer assim. Ele falou assim: eu não estou falando de escravidão física, de escravidão do corpo, estou falando da escravidão da alma, porque todos cometem pecado, logo todos estão escravizados. Jesus podia ter falado isso, mas se ele falasse isso, ele estaria mentindo, ele estaria de encontro à palavra. Aí você vai dizer assim: mas missionário, então Jesus, então não é todos que pecam? Não é todos que pecam. Os filhos do pecado não pecam, porque são filhos do pecado. Mas como que o filho do pecado não peca? Ele não mata, não rouba, não adultera? Sim, mas isso para ele não é pecado. Ele é filho de lá. Ele é filho de lá. O pecado para ele não é pecado. O pecado é pecado para os filhos de Deus. Matar, roubar, mentir, adulterar é pecado para os filhos de Deus, que às vezes estão escravizados com o pecado. Mas para os filhos do pecado não é. Para os bodes não é. Os bodes, o joio não é. E isso para eles é natural. Eles pecam e falam assim: eu não pequei. A mulher adúltera, a mulher filha do pecado, ela disse: comi, bebi e lavei a boca e não cometi pecado, delito nenhum. Não cometi pecado nenhum. Para ela não é pecado. A pessoa, quando se corrompe de tal forma que ela muda a natureza, e muda a natureza numa naturalidade, como se nada tivesse, anormal tivesse acontecendo. Ela fica achando anormal os outros que são normais. E os normais acham estranho. Mas muitas vezes fica quieto, porque muitas vezes tem que respeitar. Os normais para os anormais são anormais. E os anormais para os normais é óbvio que são anormais também. Mas Jesus falou:
no verso 35. Ora, o servo, o escravo, não fica para sempre na escravidão. O filho fica. O filho do pecado, esse fica para sempre no pecado. O escravo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Então Jesus estava dizendo que o escravo, o servo do pecado, não fica para sempre servindo o pecado. Mas o filho do pecado, esse fica para sempre. Por quê? Porque ele é filho do pecado. E Deus não faz metamorfose. Eu orei 50 anos da minha vida pedindo para Deus me mandar, ou 40 anos por aí, eu orei, pedindo a Deus para me mandar me transformar. Tirar da minha pele, da minha carne, o desejo maligno da prostituição, o desejo maligno carnal, o desejo, a ira, me tirar muitas vezes a cólera, me tirar muitas vezes aquela explosão, aquele nervosismo, me tirar. Não, mas ele não tira. Deus não interfere na natureza que ele estabeleceu. Então ele não vai interferir na natureza e mudar a natureza que ele mesmo já criou, ele mesmo já colocou leis para que ela fosse criada. Ele diretamente ele não me criou, ele colocou leis e a própria. Então eu sou um resultado das leis da natureza. Eu sou um resultado das leis da natureza que Deus colocou. Você também é, todos nós somos. Quem não foi resultado da natureza foi Adão, que Deus foi lá e fez direto, colocou o ponto de partida ali. E também no sexto dia da criação, o ser humano criado ali, foi dali que partiu. Os seres humanos criados no sexto dia e Adão e Eva partir dali. Mas nós já somos uma consequência da natureza, são resultados das leis da natureza. Então Deus não vai mudar, Deus não peça para Deus te transformar, que Deus não te transforma. Ele não vai te transformar. O que vai me transformar então? Eu preciso ser transformado. Não, você não precisa ser transformado. Você precisa aprender a lidar com isso aí, a refrear, a dominar. Ele quer que você seja vencedor, e você só vai ser vencedor se você dominar. Se ele vir de lá e transformar para você fazer ficar tudo relax, você não vai ter trabalho nenhum, você não vai precisar de galardão nenhum, você não vai ter prêmio nenhum, porque você não fez nada. Então, mas nós precisamos fazer porque ele nos quer filho tal como ele, conhecedor do bem e do mal, e domina, e administra, e faz o que tem que ser feito e não faça o que não é para ser feito. Porque ele quer você como ele, dominador. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas vamos voltar ao assunto da libertação. Então, para você ser liberto, você tem que saber a primeira coisa. Jesus morreu na cruz para te salvar. Não esquecer disso. É o sacrifício dele que vai te purificar dos seus pecados. E quando você está limpo dos seus pecados, não se suje, porque ele diz, quem é santo, santifique-se mais. Porque a partir do momento que você se suja, você se torna mais escravo do pecado. Está limpo, conserva. Essa é a nossa missão, conservar. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Ali em 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos essa gloriosa palavra. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, o qual também o fará. Certo? Portanto, sejam plenamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Quer dizer, qual é o seu papel nisso tudo aí? Qual é o meu papel? Só conservar. A santificação quem dá é Ele. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. A santificação quem dá é Ele. A purificação quem dá é Ele. E qual é o meu papel? Conservar. Eu tenho que fugir da prostituição, eu tenho que fugir, mas tenho que fugir se eu estou livre. Se eu não estou livre, se eu não estou liberto, não vou fingir estar liberto também não. Se eu não estou liberto, me deu vontade de fazer o que me der vontade de fazer, eu vou fazer. E quer vocês estejam vendo, quer vocês estejam sabendo, quer não estejam, certo? Eu vou ter, só que eu vou ter temor também, que eu conheço a palavra. Ai daquele por quem vier o escândalo. Então eu tenho que evitar o escândalo. Mas não vou negar a minha carne. Eu vou lá no escondido e faço o que eu tiver de fazer. Sabendo que eu estou livre. Eu estou livre para fazer o que eu quiser fazer. Sabendo das consequências, é claro. Jesus morreu para me deixar livre. Eu sou liberto e livre em Cristo. Eu estou liberado em Cristo. Resumindo tudo, eu sou liberado em Cristo. Em Cristo eu sou liberado. Eu não preciso ficar fingindo. Eu não preciso dizer eu não faço porque... Não. O que eu tenho que saber é que Cristo me libertou. Porque o pecado que vai me levar para a condenação é a apostasia, é a blasfêmia. Isso vai me levar para a condenação. Não é o adultério, não é a mentira, não é o... Isso aí, enquanto eu estou sendo escravo, eu estou livre para fazer. Eu estou livre para servir a escravidão, da qual eu estou subjugado. E se eu ver um irmão praticando, se eu ficar sabendo qualquer coisa do irmão, não vou condenar o irmão, porque o irmão está livre. O irmão é liberto em Cristo para ser o que ele tiver de ser. Cristo não quer você fingindo, não. Ele quer você livre. Ele me quer livre. A única coisa que eu tenho que fazer é conservar a santificação que Deus me santifica. Se eu conservar essa santificação que o Senhor Deus me santifica em tudo, pronto, estou feliz. Eu não preciso, para me satisfazer, ir na prostituição, ir nas drogas, ir no bar. Não vou. Por quê? Porque eu amo a Deus. Se você ama a sua esposa, você vai se abraçar com a prostituta? Não vai. Se a mulher ama seu marido, ela vai se abraçar com um adulto para lá? Não vai. Ela ama ele. E ainda que ele libera, ela não vai. Assim é Cristo. Cristo liberou você, me liberou. Eu estou liberado em Cristo. Certo? Eu posso fazer o que me der na telha, o que me der vontade. Mas o que vai pesar na hora de eu fazer ou de eu deixar de fazer? Primeira coisa é o caráter. Depois vem o amor a Deus, depois vem o amor a Cristo. Começa muita coisa a pesar na balança. Não, isso aí não, eu não sou isso aí. Você vai ver que você não é aquilo. Para encerrar, Mateus capítulo 5 está escrito: bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Os mansos vão herdar a terra, os mansos vão ser salvos. Mas isso aí Jesus estava salvando, estava perdoando e salvando os mansos. Os mansos são salvos. Só por serem mansos. Está escrito, é a palavra que está escrito. E eu vou pela palavra que está escrito. Os mansos herdarão a terra.
Mas eles vão herdar a terra porque fizeram obra de manso para ser manso? Não. Eles fizeram a obra de manso porque são mansos. Mas como que Deus vai saber disso? No juízo final. Os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não importa se conheceu o evangelho, se não conheceu. Salvação é uma coisa. Galardão é outra coisa. A igreja é outro assunto. No final lá do capítulo 5, Jesus gastou 6 versículos ali falando com a igreja. Em todos os outros ele gastava um versículo para cada classe de pessoas. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome de ser de justiça, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurado. Falou de todos eles, falou de 9 classes de pessoas. 8 era esse termo, e a 9ª classe era a igreja. Para a igreja ele gastou 6 versículos falando da igreja. E para a igreja ele disse: grande é o vosso galardão no céu. Na igreja não diz: vocês vão herdar a terra, não. Na igreja ele disse: grande é o vosso galardão nos céus. Então, meu irmão, sinta-se liberto em Cristo. Sinta-se liberado em Cristo. Em nome de Jesus. Ele não te chamou para escravidão. Ele te chamou para ser livre. Faça o que você tem vontade de fazer. Faça o que você tem coragem de fazer. Tudo que te der vontade de fazer, coragem de fazer, faça. Não seja reprimido. Não seja tabulado. Não seja dominado. Domina. Tá? Se deu vontade de fazer, vai e faça. Não se reprima, não. Que Deus não quer você reprimido, não. Ele quer você livre. Aí quando você fizer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai falar: rapaz, esse negócio aqui não faz futuro, não. Isso aqui não faz ninguém feliz, não. Eu estou sentindo de ter feito isso. O Espírito da graça se afastou de mim. Estou sentindo que eu perdi a comunhão com Deus. Perde. O Espírito da graça se afasta. Mas isso não quer dizer que você vai para o inferno, não. Isso quer dizer que você vai para o juízo final. Lá no juízo final é que você vai ser julgado. Certo? E se você tiver classificação entre aqueles que vão ser salvos, você salva. Se você não quiser. Porque salvação é uma coisa diferente da igreja. A igreja não foi exclusivamente para salvar você. A igreja veio para te levar para a primogenitura de Cristo, e na primogenitura de Cristo você alcançar a plenitude da semelhança com Deus prometida lá no princípio. Que Jesus, quando estava palmilhando a terra, ele não tinha a plenitude da semelhança com Deus. Mas quando ele morreu, ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso significa que Jesus alcançou a plenitude da semelhança com Deus depois da sua morte. Certo? E isso que a igreja também vai alcançar. A plenitude da semelhança com Deus. Salvação, meu irmão? Ficou para trás muitas léguas, viu? Muitos quilômetros. Então, salvação, não busque só a salvação. A igreja não está aqui somente para alcançar a salvação. Viu? Tem muito mais coisa, mas não é para esse vídeo agora. Agora é só para te mostrar que você é livre e liberado em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos ouvir mais uma parte do hino. Um hino tão maravilhoso ali. Quero
te dê vitória, meu irmão. Deus te dê vitória. Permaneça firme. Vai valer a pena.